ou foi 2022, mas aquele dia foi um dia maravilhoso, onde o Senhor fez grandes coisas. Na ocasião, o pastor Jackson estava presente, mas ele já não está, mas provavelmente ele deve estar no Brasil assistindo o culto, porque os pastores, eles assistem o culto pela internet, né? Então, se você que serve na casa do Senhor e falta o culto, ele sabe, viu? Se você está desenvolvendo um serviço mais ou menos, lá ele está marcado na caneta, da caderneta para te pegar quando chegar aqui, tá bom? Viu? Ele já pediu para eu baixar toda a ficha técnica. Eu falei, pode deixar, pastor. Quero louvar a Deus pelos pastores que me receberam ali. Obrigado, pastor, pela simpatia, pela graça. Olha, eu quando eu chego num ambiente e sou recebido com sorrisos, eu fico muito feliz. E olha o que eu entendi naquela sala, que eu vi todos vocês sorrindo. É sinal que existe algo de Deus na vida de vocês. Uma recepção, ela é bem feita quando há um acolhimento. Não existe discipulado sem acolhimento. Quando os novos convertidos chegam em uma igreja, se o acolhimento é um acolhimento preparado, o novo convertido ele fica na igreja muito mais daquilo que ele ouve de alguém que prega no altar. Então Deus abençoe os pastores, a recepção, a todos que me receberam tão bem ali, tá? Eu não decorei o nome de vocês, mas o pastor que estava me apresentando aqui, Deus abençoe, a pastora lá do Porto também. Eu sou lá de Goiânia. Tem algum goiano aí, velho? Na verdade, eu sou do interiorzinho de Goiânia ali, né? Mas eu falo que eu sou goiano, mas eu sou de Bonfinópolis ali do lado. Eu tenho um monte de piqui na mala ali. Tem pamonha também. Quem gosta de pamonha? A pamonha de doce, 300 libras. A moda, 450. O litro do piqui, 700 libras. É nóis ou não? Não deixarei vocês órfãos. Voltarei para vós. No 3, vamos ler todo mundo aqui no telão? 1, 2, 3 e... Não deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Só esse versículo. Pode sentar dando glória a Deus. Quero convidar... O pessoal da equipe dos voluntários, me ajuda aqui. Só para mostrar aqui. Se puder, umas 3 pessoas... Só para mostrar as minhas camisetas. Para ser bem rápido. Gente, o momento Jequiti aqui é só 1 minuto, tá? Vou fazer um momento Jequiti aqui bem rápido. Galera aqui. Ó, eu tenho as minhas t-shirts. Que vão, é ali que vou montar ali do lado, né? Essa que eu estou vestindo, tá? É uma das mais lindas, que tem mais estampa que todos os tamanhos. Tá ali do lado. Tem essa aqui do Jesus Não Falha. Essa aqui do leão, gente, maravilhoso. Pensa, quem tem medo de expulsar demônio aí? Se tiver medo, só você mostrar a camiseta pro demonial, o demônio sai correndo. E o Jesus Changes My Life. A mais poderosa minha é essa do Jesus Changes My Life. Pela frase que ela carrega. Porque Jesus mudou a minha vida. Então, se você puder passar ali, ó, irmão, semeie. Não é a banquinha da misericórdia, porque eu não vim aqui para pedir para você uma esmola, não. É a banca de você abençoar o reino de Deus. Amém? Obrigado aos voluntários. E aqui é o meu boné da luta contra o suicídio. É um trabalho que eu faço. Vê se você consegue visualizar aqui, ó. Um F de feliz, um J de Jesus, formou um rostinho sorrindo e o nome feliz. Por quê? O suicídio traz tristeza e Jesus traz felicidade. Isso aqui é uma logo, uma marca que eu criei, junto com um publicitário. É um trabalho que eu faço nas igrejas e nas escolas de todo o Brasil, pregando da luta contra o suicídio. Então é um trabalho que eu faço com amor, carinho, e eu sou voluntário há 17 anos falando sobre isso. Amém? Pessoal da banda, vocês só me ajudam na harmonia aí. Vocês não põem muita harmonia não, senão eu não consigo pregar. Vai mais no arroz e feijão, tá? Viu, tecladista? Você tem uns dedinhos bravos. Isso é uma benção. Gente, pode aplaudir Jesus pela essa banda maravilhosa? Eu quero dizer também que o técnico de áudio é a pessoa mais linda deste culto. Cadê ele? Você é muito lindo, viu? É o goiano? Fonte da vida, né? Ah, mano, esse é uma benção. Ah, esse é lá de Goiânia, gente. E por que? Você tem que puxar saco do técnico de áudio, porque é ele que controla isso aqui, entendeu? Cantores, fica a dica, tá? Deus me deu o privilégio de ser escritor. Eu me formei em jornalismo pela PUC e eu faço uma pós-graduação em neurociência. Se eu tivesse mais 10 pessoas alegres e animadas, igual aquela criança, o culto estava pegando fogo. Show Ansiedade, vencendo a ansiedade em 30 dias. Um devocional que Deus me deu e eu criei. Não é um livro de autoajuda, tá? Não é livro de coach. É livro de um pastor que Deus deu um direcionamento de um devocional. Amém?
Passa lá, tem vários livros. E esse aqui é o livro que eu vou pregar hoje em 35 minutos. Eu sou teu pai, gerando filhos emocionalmente saudáveis. Um pai dá 3 coisas para um filho: proteção, provisão e destino. O livro da tua história, o livro da tua vida está aqui. Quem prefaciou? Pastor Josué Gonçalves. Alguém conhece o pastor Josué Gonçalves? Ele prefaciou. Os pastores que acabaram de chegar aqui também, Deus abençoe, viu? Vamos lá pregar? Queridos, quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Gesiel, está ali atrás, já chegou. Pastor de Oxford, eu estou indo para lá depois do culto, que eu prego amanhã na igreja dele. Estou aqui com um casal de amigos, Eduardo e a sua esposa. Cadê o Eduardo? Camila, cadê o Eduardo, Camila? Foi no banheiro. Estão cuidando de mim, estou na casa deles, eles são meus conterrâneos lá da minha cidade. Casal abençoado. Amém? Ouça. É tão bom ver jovens na presença de Deus. Eu vejo que essa igreja é uma igreja de muita juventude, de muita gente. Praticamente, eu tenho cara de 18, né? Mas eu tenho 36 anos de idade. Eu entreguei a minha vida para Jesus em 2003. Em 2004, eu me batizo nas águas. Em 2006, eu me batizo no Espírito Santo. Em 2008, eu encontrei o meu propósito de vida dentro da igreja. Um dia, assistindo um pastor pregar em um culto pelo YouTube, e Deus usa este pastor para revelar um homem com desejo de suicídio. E naquele mesmo dia eu fiz uma oração: Senhor, por que o Senhor não me usa nessa área? Porque eu não conheço nenhum pastor, eu não conheço nenhum homem de Deus que ora por pessoas com desejo de suicídio. Naquele mesmo dia eu fui ministrar em um culto. Quando eu estava cantando, tocando violão, eu vi um moço no último banco. E Deus revelou para mim: fala para ele vir aqui que eu vou libertar ele do suicídio. Quando eu falei aquilo, aquele moço caiu endemoniado. Naquele dia uma chave virou, em 2008. E Deus disse: eu vou te usar nesta área. Já é o meu 4º livro escrito sobre essa temática. Esses 2 livros aqui, principalmente esse do pai, tem me levado em mais de 15 países, mais de 20 estados, programa de televisão, programa de rádio, congressos. Eu estive nos Estados Unidos o ano passado em 6 vezes. Nas 6 vezes me levaram para falar sobre este livro. Por que eu estou trazendo essa introdução? Faz parte da minha pregação. Porque no final do ano de 2023, para entrar no ano de 2024, em uma das minhas orações, o Espírito do Senhor me indagou e me fez a seguinte pergunta: Douglas, por que as pessoas se matam? Dentro dos seus 3 livros que até então que eu já tinha escrito, você escreveu sobre as causas, os porquês, as doenças emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, traumas. O porquê que essas pessoas se matam? Eu comecei a falar: Deus, por que o Senhor está me perguntando isso? Porque Deus foi me trazendo e falando assim: quando você faz um gabinete com um adolescente, e agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. De cada 10 adolescentes que eu faço um gabinete com eles, com desejo de suicídio, 7 falam a seguinte frase para mim: pastor, eu não me sinto amado pelos meus pais. Foi aí que eu entendi que o principal problema dos suicidas, e depois eu fui fazer as pesquisas bibliográficas que estão aqui no meu livro, científicas, eu entendi que tem muitas pessoas que estão com a vida profissional paralisada, com a vida espiritual paralisada, com a vida emocional destruída, com a sua potencialização profética parada. Sabe por quê? 85% das pessoas da humanidade tiveram algum tipo de problema com seus pais biológicos. E é sobre isso que eu vou pregar hoje. Paternidade biológica. A paternidade biológica ela é pouca falada. Eu creio que já pregou aqui Luiz Hermínio, especialista em paternidade espiritual. Eu creio que o Carlitos Pais também deve ter pregado aqui, especialista em paternidade espiritual. Só que tem poucas pessoas que falam sobre a paternidade biológica. E é sobre isso que eu vou falar para vocês. Por quê? A paternidade biológica é o início e o fim de todas as coisas. Tê-la ou não tê-la fará toda a diferença em nossa história. É impossível encontrar o amadurecimento, a maturidade pessoal, sem a figura de um pai ou de uma mãe em nossa história. O que nós mais vimos nas nossas vidas são filhos órfãos de pais vivos. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo hoje no culto aqui na catedral, você teve algum tipo de atrito com seus pais no seu passado.
E se você ainda não sabe o porquê que a tua vida está paralisada, eu vou trazer algumas mensagens, algum direcionamento para você ser liberto nessa noite e o Senhor direcionar o seu destino profético a partir de agora. Escute, a neurociência vai dizer assim: tem alguma mulher grávida aqui no culto? Tem alguma mulher grávida aqui no culto? Olha aí que benção. Ali, você está vendo a mãozinha lá, mas a mãozinha, ó, olha para mim que eu estou com a barriga igual de mulher grávida, ó gente. E por enquanto, não é porque eu vou tomar um Monjaro, aí você já sabe. O vendedor de Monjaro ali, meu amigo ali, ó. Quem quiser ver, eu só procurar ele depois. A mulher grávida, ela passa a mão na barriga toda hora assim, ó. Quando ela passa a mão na barriga, não é só um gesto de carinho. É científico. A neurociência vai dizer que a criança que está lá no ventre, ela já recebe todas as informações externas. As conexões neurais, as sinapses cerebrais já estão funcionando, se movimentando. É por isso que quando no pré-natal o médico fala: papai, mãe, fala com a criança, brinca, fala que ama, beija, porque o feto já sente todas as informações externas. Tem pessoas que têm dificuldade de casar, passaram dos 35, sabe? Acho que aqui não tem não. Aquelas pessoas que estão lá no Salmo 70 dizendo: Senhor, apressa-te a me ouvir. Já está matando cachorro a grito. Quantos invernos você dorme sozinho, não dorme de conchinha? Você vê no dia dos namorados, todo mundo lá postando e você lá assistindo Netflix chorando. As pesquisas científicas vão dizer que pelo menos 70% dessas pessoas que têm dificuldade de casar foram rejeitadas dentro do ventre e não sabem. A neurociência vai dizer que a criança nasce e ela, do 0 aos 7 anos, ela recebe mais de 86 bilhões de neurônios. Já reparou? O seu filho nasce aqui, ou talvez você trouxe o seu filho, ele estava com 4 anos, com 4 meses ou 5 meses ele aprendeu a falar inglês. Você está aqui há 20 anos, fala 3 palavras. Você fala: esse menino é o quê? O Super Saiyajin manifestou nele aí? Não é, porque no 0 aos 7 anos, os neurônios estão produzindo e eles têm facilidade de aprender a tocar um instrumento, aprender a falar uma língua diferente, aprender a fazer as coisas. É nessa fase que a paternidade biológica precisa ser liberada. E a primeira mensagem que eu vou lhe entregar para os pais aqui nessa noite é: seus filhos não querem os seus presentes, seus filhos querem a sua presença. Você vai sair daqui sonhando com o gordinho hoje. Aquele gordinho me atazanou com aquela mensagem. Eu vou te deixar preocupado, sabe por quê? Há 5 anos atrás, eu orava por pessoas com desejo de suicídio a partir dos 12 anos. 5 anos atrás. 5 anos depois, pastor, a faixa etária caiu para 8. Pastor Douglas, você está brincadeira, você está mentindo. Vai no meu Instagram, viu? Douglas Borges Oficial. Depois coloca aqui, pessoal, para os meninos seguirem aí e eu ganhar mais alguns seguidores. Se você ficar meia hora no meu Instagram, você vai ver as minhas ministrações no mundo todo. Estados Unidos, Brasil. E você vai ver que eu posto as fotos do momento da libertação do desejo de suicídio. Você vai ver meninos de 8, 9 anos. Nos Estados Unidos eu estava num congresso e eu orei por pessoas com desejo de suicídio. Foram 80 pessoas lá na frente, no altar. 30 crianças. Menino com iPhone 16, menino com tênis do Jordan, meninos com iPad caríssimo, menino com Apple Watch, mas meninos que não tinham a presença dos pais. Seus filhos não querem os seus presentes, seus filhos querem a tua presença. Você está num dos melhores países do mundo, você está fazendo dinheiro, sua conta bancária está gorda, você está construindo patrimônio lá no Brasil ou aqui, eu não sei, amém, glória a Deus por isso, mas não vale a pena o teu sucesso financeiro e seus filhos crescerem sem a tua presença. Não vale a pena o teu sucesso profissional e seus filhos crescerem sem a tua presença. Pastores, não vale a pena o nosso sucesso ministerial e os nossos filhos crescerem sem a nossa presença. Quer um conselho? Você está fazendo muita hora aqui na Inglaterra. Diminui as suas horas e inclui seus filhos nela. Inclui seus filhos na agenda. Sabe por quê? O diabo está de olho nos seus filhos. Eu vou repetir, o diabo está de olho nos nossos filhos. E nós, pais, somos responsáveis por trazer uma identidade inabalável para os nossos filhos. Essa identidade não é gerada com presentes, mas com presença, com constância, com liberação da paternidade, com liberação da memória afetiva.
Eu estou falando para alguém aqui que já está casado e que o seu casamento não flui ainda, porque você teve algo lá no passado com seus pais. Escute, existem 3 tipos de paternidade: paternidade biológica, paternidade espiritual e paternidade divina. Quantos tipos? Repita comigo: biológica, espiritual e divina. A paternidade biológica é a paternidade que nós todos temos ela. Nós nascemos de uma mulher que coabitou com um homem. Essa aí, irmão, você não escolheu estar na casa que você estava. Você não escolheu ter os seus pais. Escolheu ou não? Não. Eu lembro quando eu era pequeno. Lembra do filme do Macaulay Culkin, o Riquinho? Eu falava, meu Deus, eu queria ter nascido numa casa igual essa do Riquinho. Tinha um parque de diversão lá no fundo da casa dele. Quem lembra desse filme? Eu lembro, eu falava assim, eu queria ter nascido num lar rico, milionário. Imagina os filhos do Neymar nasceu, né? Num lar. Você não escolhe o lar que você nasceu, mas quem sabe você vem de um lar onde você foi abandonado pelos seus pais, onde você não teve uma estrutura familiar, onde te deu base para você ter uma vida emocional equilibrada, ou até mesmo você não vem de um lar que soube potencializar aquilo que você esperava ter na sua vida espiritual, financeira ou profissional. Mas uma coisa eu posso te dizer: Deus conhece a tua vida, os céus conhecem você, e você não nasceu em vão, você nasceu com um propósito. Nós nascemos com um propósito. Por mais que os nossos pais nos abandonem, Salmos 27, versículo 10, Deus nunca nos abandonará. Por mais que seu pai nunca enxergou nada em você, sua mãe nunca enxergou nada em você, eu quero entregar algo para você. Você é filho amado, você é filha amada. E ai daquele que tocar em você, ai daquele que fazer algo contra ti. Existe um papai que cuida da tua vida. Aleluia. O que a falta da paternidade traz? Filhos inconstantes. O que a falta da paternidade traz? Filhos frágeis. O que a falta da paternidade traz? Pessoas que crescem sem coragem, pessoas que crescem sem potencialização de propósitos. A professora não vai trazer isso no seu filho, o pastor não vai trazer isso no seu filho, a escola bíblica dominical, a salinha não vai. Quem vai gerar uma identidade inabalável é o tempo que você passará perto deles. Sabe aonde o seu filho quer você presente? Na arquibancada no dia do campeonato, dizendo, vai lá, faz o gol. Sabe onde seu filho quer você presente? Na aula de balé, de piano, de jiu-jitsu. Você se preocupa tanto, irmão, em ganhar dinheiro, em ter as suas coisas, que às vezes você esquece que você tem um filho que precisa de você perto, gerando memórias afetivas, brincando de boneca, brincando de carrinho, andando de bicicleta, jogando futebol. Olha o verãozão aí, irmão. Você se preocupa tanto em trabalhar que você faz o seu schedule voltado para você. Aí o diabo está de olho no seu filho. Sabe por quê? É mais fácil matar a semente do que matar a árvore. Mas eu quero profetizar aqui nessa noite. Isaías 54, 17 vai dizer: nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ah, mas eu sou o irmão que vou em todos os cultos. Ah, mas eu oro todo dia, eu jejum todo dia, eu planto bananeira, passo giro de cabeça no chão, falo em língua. Eu sou a irmã do coque, mas dentro de casa é uma péssima mãe, dentro de casa é um péssimo pai. E o apóstolo Paulo vai te repreender dizendo assim, ó: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. 1 Timóteo 5,8. Adianta, irmão, o mundo te vê como um super crente, um super obreiro, um super pastor, um super cantor, um ministro de louvor, uma ministra de louvor, mas dentro de casa você não é um pai que você precisa ser. Eu estou falando isso porque há 17 anos eu coloquei dentro deste livro, tudo que eu estou pregando está no livro, tudo que eu estou pregando. Eu vou aqui abrir algumas coisas, ó. Eu acabei de abrir na página 62. A presença é mais importante que os presentes. Olha aqui. A orfandade, que é quando você abandona o seu filho, faz você se sentir preso. O diabo, ele quer que nós sejamos uma versão dele mesmo, porque ele foi jogado, expulso de um ambiente onde ele tinha tudo para ser amado, cuidado, para ser um filho, mas não, ele se tornou o primeiro órfão da Bíblia. Então o que ele quer fazer? Com que você se sinta órfão. É por isso que o diabo está soprando na mente de muita gente que
está aqui nessa noite, diz que você não é amado, que ninguém se importa com você. Aí o diabo começa a jogar o seu passado na sua cara. Mas eu quero dizer, nós temos um pai. O título da minha mensagem hoje é: você tem um pai. Nós temos um pai que nos ama, que nos abraça, que nos cura e que está disposto a nos libertar do cárcere da nossa vida emocional. Alguns traumas que a falta da paternidade causa. O primeiro trauma, eu acabei de falar, da orfandade. Filhos órfãos de pais vivos. Esse trauma, ele é demoníaco, porque é um sentimento de não pertencimento. E quando você não libera isso sobre o seu filho, você vai estar comprometendo o destino profético dele. Você já reparou que tem muita gente que deveria estar longe, em algumas áreas não está mais? É porque a paternidade lá no passado não foi bem resolvida, não foi blindada, não foi extensa. Eu estou falando para alguém que entrou aqui, que precisa reencontrar o caminho. E você vai reencontrar o caminho, porque o GPS de Deus vai estar recalculando a tua rota hoje. Você vai sair daqui entendendo que você é alguém amado. E a sua dor, ela não pode se tornar a sua identidade. A minha realidade não se torna a minha realidade espiritual. Por quê? Em Deus eu sou filho. Ei, olha o que Efésios diz em 1:5: em amor nos predestinou para serem adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade. Nós somos filhos de Deus e nós vamos desfrutar do melhor que Ele entregou para nós. Escute, quem foi o maior rei de Israel? Quem foi? Quem foi o maior adorador de Israel? O maior compositor de Israel? Quem já foi em Israel aqui? Quem já foi? Lá em Israel, se você quiser ir em um lugar top, maravilhoso, todo lugar que tem o nome de Davi é bom. Os melhores restaurantes têm o nome de Davi. Os melhores hotéis têm o nome de Davi. Os melhores barcos têm o nome de Davi. Porque Davi é o maior símbolo dentro do povo judaico. Só que Davi foi o pior pai da Bíblia. Eu vejo o mesmo Davi dizendo: me alegrei quando me disseram, vamos. Eu vejo o mesmo Davi me dizendo: não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não fizer casa e morada para ti. Eu vi o mesmo Davi lá no Salmo dizendo: o Senhor é minha luz, é minha salvação, meu refúgio. Mas eu vejo o mesmo Davi sendo um pai distante, não cuidando daquilo que tinha que ter cuidado. O que teve na casa de Davi, irmão? 2 assassinatos. Absalão matou Aminon, Salomão matou Adonias, teve estupro, teve divisão de reino. Sabe por quê, pastores? Porque ele se preocupava tanto em fazer as coisas de Deus, as coisas do reino e as coisas dele, que ele esqueceu da casa. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio de tudo. Eu imagino Absalão na sua adolescência, chegando lá, batendo na porta do palácio, dizendo: eu vim aqui falar com o rei, porque eu preciso que ele me ensine a fazer uma tarefa de matemática. O rei não pode, porque o rei está ocupado cuidando das províncias. Aí passa um tempo, ele quer apresentar a namorada para o pai. Eu vim cá falar com o rei, porque eu quero apresentar minha namorada para ele. Não, o rei não pode, porque o rei está cuidando de uns negócios, de um outro reinado que veio aqui até ele. Imagine Absalão no momento da sua crise existencial, que nós temos, que é normal. Precisamos de conselho, precisamos de presença na escola, nos campeonatos de futebol dele. Mas ele nunca teve Davi presente. Até que um dia ele vai bater e vai dizer: eu vim cá falar com o rei. E ele diz: o rei não pode te atender. Aí ele vai gritar bem alto e dizer: eu não quero um rei, eu quero um pai. Seu filho não quer um empresário, ele quer um pai. Seu filho não quer um empresário, ele quer uma mãe. Seu filho não quer um pastor, ele quer um pai. Seu filho não quer, sei lá, um motorista de Uber, ele quer um pai presente na arquibancada, na escola, dizendo: eu te amo, colocando no pescoço, ajudando na tarefa de matemática. Blinda teus filhos com a tua presença. Uau! Você saiu lá da sua casa ou do trabalho para vir cá ouvir uma mensagem, quem sabe, para você sair daqui cheio de bênção. Aí você leva uma chicotada dessa. Foi porque o Espírito Santo me colocou para falar sobre isso. Eu só prego essa mensagem em todos os meus cultos. Durante um ano já foram mais de 280 vezes. E um dia eu falei: não, Deus, já cansei. E Deus usou uma pessoa para falar: não pare de falar de paternidade, porque eu te escolhi para falar desse tema.
A primeira paternidade biológica todos nós temos. A segunda paternidade espiritual. Quem é o pai de vocês espiritual? Quem que é? Pastor Jackson. Então vem aqui. Vocês devem satisfação sim para ele. Uma palavra liberada do meu pai espiritual define o meu destino profético. Vai viajar, pede para o seu pastor. Vai namorar, pede para ele. Quando eu fui namorar com a minha esposa, eu pedi primeiro, porque ele conhecia a ovelha. Eu falei, vou saber, vou testar. E ele falou, pode namorar com o meu pastor. Eu pedi para o meu pastor primeiro. Por quê? O nosso pastor, o nosso pai espiritual é aquele que Deus mostra coisas que ninguém vê sobre as nossas vidas. Aniversário do seu pastor, dá presente. Chama para jantar. Paga para ele viajar com a esposa, curtir 2 ou 3 dias fora do país. Ah, Douglas, você está falando isso porque você precisa voltar. Não, estou falando sobre o princípio de você liberar algo sobre o seu pai profético, sobre o seu pai espiritual. E a Bíblia vai dizer, ai de vossos pastores, vocês velam pelas minhas ovelhas. Ai de vocês pastores que deixai despertar as minhas ovelhas. O pastor tem uma responsabilidade sobre vocês. A terceira paternidade é a paternidade divina, a paternidade que Deus derrama sobre nós. E essa é incondicional. Gordo, magro, amarelo, branco, negro, brasileiro, angolano, russo, todos nós recebemos essa mesma paternidade, incondicionalmente. Não é porque eu tenho voz bonita, não. Ele nos amou antes de todas as coisas. Quantos aqui querem ter um relacionamento íntimo com Deus? Quem aqui quer ter um relacionamento íntimo e profundo? Então eu vou te falar algo. Se você não tiver um relacionamento saudável com seus pais biológicos e com seu pai espiritual, você nunca terá um relacionamento íntimo com Deus. Você sabe que tem gente, pastor Josiel, que está aqui neste culto, que você precisa liberar perdão para o seu pai biológico, que te abandonou lá no passado, que você tem raiva dele, que de alguma forma te feriu com palavras, com ações. Você precisa amar o teu pai, porque honra ele para que seus dias se prolonguem sobre a terra. É um mandamento com promessa. Tem crente que está com a vida amarrada, que não consegue liberar perdão para os pais. Liberar perdão não é sentir, segundo Fábio Damasceno. Liberar perdão é ter uma atitude de se parecer com Jesus. Nós não queremos sentir, deixa eu orar que eu vou sentir de Deus. Mentira, você nunca vai sentir. Quem odeia alguém dá vontade de matar. É um sentimento de raiva. Você vai ter que contrariar a lógica, você vai ter que contrariar tudo que há de mundano para trazer Jesus para a sua vida e dizer, eu preciso liberar perdão para essa pessoa. E essas pessoas, na maioria das vezes, são os nossos pais. Eu quero falar sobre isso, sobre perdão, porque existe uma classe de pessoas dentro da igreja que corre o risco de perder a salvação por não perdoar. Eu estou falando aqui sobre paternidade, porque paternidade é algo que mexe muito com a nossa alma, com o nosso coração. O primeiro trauma, o trauma da orfandade. O segundo trauma que eu quero trabalhar aqui, depois dele a gente vai orar. Existe um trauma que destrói a vida das pessoas, está dentro das estatísticas de pesquisas e está aqui no meu livro. O segundo trauma que a falta da paternidade causa é o trauma do abuso sexual. De cada 3 pessoas sentadas nessa igreja, uma sofreu uma tentativa de abuso, segundo as estatísticas. Uma! E sabe o que acontece com pessoas que sofrem abuso ou tentativa? Elas crescem com um trauma. E sabe qual que é a fase que as crianças são mais abusadas? Do 0 aos 7. 99% das crianças que são abusadas nessa fase é porque o pai está trabalhando demais. É porque o pai está fazendo muita coisa e está esquecendo de estar perto. Então, a criança ela fica vulnerável. Quem são os abusadores, pastor Douglas? Avós, tios, cunhados e até pais, tá? Você deixa com um vizinho de confiança. Quem foi abusado aqui na infância sabe como é que funcionou. Pais presentes, serpente ausente. Pais ausente, serpente presente. Vou repetir para você dar glória. Pais presente, diabo distante. Pais ausentes, diabo presente. Fica perto do teu filho, porque o inferno não se aproxima dele. Nós pais, nós temos um dever. Potencializar o destino profético dos nossos filhos. O último capítulo meu que eu falei é que nós temos que
aprender a pegar toda a nossa identidade que foi manchada pelos traumas. Você não foi amado pelos seus pais, você cresceu não se sentindo amado. Você recebeu um abuso sexual, cresceu com um rótulo de abusada. Você cresceu, teve um divórcio na sua vida, você nunca superou esse trauma, você está com esse trauma de divorciada. Você sempre foi excluído, teve complexo de inferioridade no meio de qualquer grupo, você não consegue se socializar. Então você cresce com um rótulo de alguém que se sente feio e esquisito. Mas eu quero liberar algo sobre a tua vida. Os rótulos que o diabo coloca em você não define realmente quem você é. O que define quem você é, o que a Bíblia diz ao teu respeito. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece, e em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Escute, o melhor azeite se extrai depois da azeitona ser prensada. Tem coisa ruim que está acontecendo na tua vida, não é para te destruir. Depois da dor, você vai chegar no caminho do propósito. A dor te leva para o lugar do propósito. Deus não te deixa sozinho em nenhuma circunstância. A paternidade que Deus está liberando sobre essa igreja vai ser capaz de você superar esses traumas, essas coisas que o diabo coloca na tua mente. Ei filho, ei filha, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou teu pai. Cadê os homens aqui? Só os homens diz glória a Deus. Só os homens diz aleluia. Escute, dentro do campo da psicologia, homem tem o símbolo de autoridade. É dever do homem apontar a sexualidade dos filhos. É o homem que aponta a sexualidade dos filhos. Você sabe filho de crente com dúvida na sexualidade? Sabe filho de crente, a menina dizendo, será que eu gosto de homem mesmo? Ou o menino, será que eu gosto de mulher? Orfandade e homossexualidade andam lado a lado. Guarde isso aqui. Filhos com dúvida na sexualidade é porque a paternidade do homem, a masculina, foi uma paternidade ruim, ou está sendo. Então você está em tempo de reverter isso aí, homem. Você é o sacerdote, a representação do próprio Deus dentro da tua casa. Eu vou falar algo aqui que talvez a galera da ideologia do gênero, tem alguém assentado nessa noite, pode até tentar me afrontar. Mas Freud vai dizer em 1930, está aqui na minha página 39, vai dizer que não consegue ver dentro de uma família, de uma casa, uma figura mais intensa do que uma figura masculina. É o homem dentro de casa que vai trazer o direcionamento dentro dos filhos na área sexual, na área moral. Quem é pai de menina e mulher aqui faz assim com a mão, pai de menina e mulher. Vocês sabiam que a sua menina cresce querendo casar com você? Porque ela ainda não sabe o que é amor eros. Só depois dos 7 anos que ela começa a entender, o cérebro dela começa a entender que é amor eros. Então você é o primeiro modelo de marido para sua filha. A minha pergunta é, você está sendo um bom marido para sua esposa? Porque quando você não é um bom marido para sua esposa, sua filha cresce com trauma. A minha segunda pergunta é, você deixaria sua filha se casar com alguém que fosse igual a você? Pais frágeis, homens frágeis. O sacerdote da casa é você, homem. Eu sei que cuida da casa. Eu sei que é o mantenedor da casa, é o protetor da casa. A última palavra do não é da mulher, é do homem. O homem é o sacerdote. Homem não divide conta com mulher, você paga a conta, irmão. Seja macho. E você, mulher, sai fora desse miserável que divide a conta com você, que você vai passar fome. Os filhos precisam ver no figura masculina o apontamento do destino profético. Ei, Douglas, por que você leu? Meu tempo está indo embora. Por que você leu João 14, 18? Por quê? Porque os discípulos estão morrendo de medo de ficar sozinhos, porque Jesus ia subir. Aí na mente deles eles estão falando assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer conosco? Ele ficou aqui 3 anos e meio, foi uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, vamos ficar sozinhos. Jesus, conhecendo a mente dos discípulos, vai dizer assim, fiquem tranquilos que enviarei outro, o Consolador. Detalhe,
outro, no termo grego, é alguém igual a mim. Alguém igual a mim. Jesus estava dizendo para eles: alguém que não vai deixar vocês sozinhos, alguém que vai amar vocês, alguém que vai poder recomeçar quando vocês caírem. Sabe por quê? O pai nunca abandona um filho que cai. Eu estou vendo alguém chorando ali atrás, porque o Espírito Santo está movendo corações. Tem gente que é órfão de pai, é vivo ainda. Tem gente que é órfão de pai que abandonou. Mas eu li aqui de um Deus que é pai, de um Deus que não está distante, Ele está perto. Romanos 8,15: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual chamamos Abba Pai. Chegado porém a fé, não estamos mais sob o pedagogo, vós todos sois filhos de Deus, Cristo Jesus. Gálatas 3, João 1:3-1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Vou encerrar. O diabo não tem medo de crente que ora. O diabo não tem medo de crente que jejuma. O diabo não tem medo de crente que lê a Bíblia. Não. O diabo estremece quando ele entende, quando ele sabe que você sabe que é filho de Deus. Duas pessoas entenderam. O diabo estremece quando ele olha para você e sabe que você é filho de Deus. E o filho de Deus, a minha pergunta é: sabe por que Jesus não nos matou quando a gente estava lá na bagaceira? Sabe quando eu vejo alguém perdido, alguém desviado, alguém lá na bagaça, eu não crucifico? Porque eu sei, eu sou pai, e o pai nunca desiste do filho. O pai nunca desiste do filho. Quem aqui ainda não é pai, nem não é mãe ainda? Quem aqui não gerou ainda? Escuta só. Isso aqui é coisa minha, tá? Não está na Bíblia não. Vocês ainda não conhecem o amor de Deus. Vocês só vão conhecer quando você gerar um filho. Pais, é verdade ou não é? Quem lembra lá em São Paulo de um menino que entrou dentro do cinema com a metralhadora e matou um monte de gente? Você lembra disso? O pai dele contratou o melhor advogado, melhor, o mais caro do Brasil. Aí a repórter da Globo chegou no rosto do pai e falou: o senhor não tem vergonha não? Contratar o melhor advogado para esse assassino? E ele olhou para a mulher e falou: para vocês ele é o assassino, mas para mim continua sendo meu filho. Sabe como que Deus te vê? Não é como um usuário, como um prostituto, como um mentiroso, não. É como um filho. O mundo pode te esquecer, mas ele não te esquece. O pastor pode até esquecer de falar seu nome. Você trabalhou aqui e é tanta coisa na cabeça do pastor que talvez ele esquece de te agradecer, mas o céu está te vendo. Sabe o que eu estou vendo? Uma geração que está dentro da igreja, mas ainda está doente emocionalmente. Eu vou mostrar para vocês agora que eu vou orar. Tem um monte de gente que está no culto, toma ceia, fala em língua, chora, mas tem vontade de se matar porque existem coisas do passado mal resolvidas que precisa voltar no lugar. É por isso que eu te aconselho: busca o seu pastor, porque tem aconselhamento pastoral que já resolve, mas tem coisa que psicólogo vai resolver. Tem coisa que psicólogo não resolve, tem coisa que pastor não resolve, tem coisa que Deus não pode resolver. Ele não pode, porque Ele não consegue pedir perdão por você. Você vai ter que pedir perdão. Eu estou pregando para alguém que talvez está vivendo uma capa. Você vive de aparência aqui nessa igreja, e o pai está dizendo: tira todas as capas, coloca para fora o seu trauma da orfandade, do abuso sexual, do complexo, do divórcio que você recebeu. Chegou a hora de você receber um novo rótulo, os rótulos que os céus deixaram para vocês: filhos amados, filhos saudáveis, filhos curados. Fica de pé. Me leva num acampamento de vocês, de jovens. Deixa eu falar para vocês 2h30 só desse livro. No final você vai ver o que vai acontecer. Aqui eu não tenho tempo. Eu estou falando 3% do meu livro. Deixa eu entrar dentro desse livro numa 2h30 de palestra. Pega na mão de quem está do seu lado. Grupo de louvor, me ajuda. Eu quero que fechem todos os corredores para mim, por favor. Não deixa ninguém sair. Fecha as portas aí, passa a corrente deles. Se tiver porta para cá, não deve sair para cá também não. Só não tá meu material ali para eles verem minhas coisas. Fala aí: oh, vocês são bonitos, hein? Que povo mais bonito do mundo, hein? Puxar um saco de vocês, pra vocês lá passar lá e comprar minhas camisetas.
Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. É impossível encontrar o caminho da maturidade pessoal sem a figura de um pai e de uma mãe. No decorrer da tua história, os seus filhos estão mais perto ou mais longe de você? Tome atitude, liga para o seu pai. Lá no Brasil ainda é cedo. Fala: pai, estou com saudade. Pai, eu te amo. Pai, eu te perdoo. Pai, me perdoa. Ah, mas eu não quero nada. Escute, eu estava com um pastor dos Estados Unidos dentro do meu carro, um empresário. E ele começou a chorar, de soluçar. Eu falei: mano, o que foi? Ele: agora eu entendi porque minha vida está travada. Eu falei: por quê? Porque ele estava ouvindo eu pregar, né? Ele ouviu eu pregar essa mensagem 5 vezes. Estava até enjoado. Ele: vai pregar a mensagem do pai de novo. Eu falei: ninguém mandou você carregar eu. Ele falou assim: eu preciso perdoar meu pai biológico. Minha vida está travada. Ele me abandonou. Ah, deixa eu falar uma outra coisa aqui. Eu vou cravar no 100%. 100% das pessoas que tiveram um relacionamento ruim com seu pai biológico, figura masculina principalmente, tem dificuldade de enxergar e ver Deus como pai. Mas o título da minha mensagem hoje é: eu sou teu. Todas as vezes que o inferno se levantar contra vocês, eu falo assim: eu tenho um pai. Sabe por que eu pedi para você pegar nessa mão aí? Porque você vai olhar para essa pessoa e falar assim: você se parece com Jesus. Fala para ela. Fala: você se parece com Jesus. Agora você vai falar em primeira pessoa: oi, Jesus. Fala: oi, Jesus. Igual a Isadora Pompeu: oi, Jesus. Fala para ela. É igual o tom aí. Tá em sol? Muda para ré, por favor. A gente vai cantar o refrão da música Me Ama, do Diante do Trono, tá? Já, já. Por que eu cantei essa canção? Foi essa canção que Deus linkou comigo no final das mensagens. Todas as minhas mensagens eu termino dessa forma aqui, ó. Eu vou orar por pessoas com desejo de suicídio agora. Pessoas que estão aqui, que já pensou em morrer, pessoas em se matar, ainda pensa, que se corta. Pessoas que têm pensamentos suicidas. Sabe por que eu falei para você olhar para essa pessoa e falar que ela se parece com Jesus e você chama ela de Jesus? Porque essa pessoa que está do seu lado aí não é seu amigo, não é sua amiga, não é seu marido, não é sua esposa. É o próprio Jesus que está segurando sua mão. Olha para mim para você entender. O defeito do ser humano, pastor, é medo de manchar a reputação. Então ele se expor, ele fica com medo. Eu vou dar um exemplo. Tá na internet, então eu não preciso esconder. Eu estava ministrando na Lagoinha de Miami. Todo mundo já ouviu falar. Culto lotado. E quando eu orei por desejo de suicídio, uma câmera, a câmera mais top, ela fica movimentando. Quando é fé, irmão, o culto estava assim, a câmera caiu, o culto ficou tudo escuro. O câmera com desejo de suicídio. Eu estava em São Paulo num congresso, orei com desejo de suicídio. A esposa do pastor sênior joelhou no altar. Quando ele joelhou, mano, a metade da igreja caiu no chão chorando. Porque ninguém imagina que pastor e mulher de pastor também é gente. É pecado querer morrer, irmão? É pecado ter desejo de morte? Não. Vou te falar 5 personagens bíblicos que pediu para morrer. Elias, 1 Reis 19. Davi, capítulo 31 de Salmo. Vai lá. Moisés, não vou lembrar a referência. Jeremias, também não vou lembrar. E Jó. Os 5 já quis morrer. Ei, você quer ser curado? Então você tem que se expor. Para haver cura tem que haver exposição. Por isso que existe psicólogo. Por isso que existe gabinete pastoral. Você pegou na mão dessa pessoa que é o próprio Jesus. E eu vou orar. Lei, covar, show. Eu vou orar agora. Quando a gente cantar aqui agora. Quando a gente cantar aqui, ó. Quando eles cantar a primeira estrofe, me ama. Todas as pessoas com desejo de morte dentro desse culto vão apertar 3 vezes a mão de quem está do seu lado. Essa é a dinâmica. Ah, mas eu vou ter medo. Não vai. Deus está aqui para trazer na tua mente todos os seus traumas. E você vai pôr para fora apertando a mão dessa pessoa. Amém? Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. E vamos lá. Pode apertar. Se tiver alguém com desejo de morte, pode apertar.